Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem que aborda a polêmica envolvendo bebidas alcoólicas em estádios de futebol catarinenses. No quadro Entrevista recebemos o juiz de direito Adilor Daniele, que fala sobre a Lei de Recursos Hídricos. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma matéria sobre o grupo de teatro Armação, uma das companhias mais antigas de Santa Catarina que ainda continua em atividade. E a partir de agora você vai ver a cobertura do Lautec Floripa Hackathon 2018, uma maratona de desenvolvimento de soluções para o mercado jurídico. 3 dias de atividades voltadas ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado jurídico. Promovido pela comunidade empreendedora SC, o Lautec Floripa Hackathon 2018 reuniu 70 participantes que trabalharam juntos buscando alternativas que podem dar mais agilidade e qualidade ao sistema de justiça. Nós pensamos no Lautec Floripa Hackathon, para desenvolver negócios no setor jurídico e aproximar os profissionais aí do ramo do direito, enfim, a inovação e tecnologia, que é algo que nós julgamos super necessário no cenário atual. O encontro reuniu operadores do direito e estudantes, além de programadores, desenvolvedores, designers, empreendedores e profissionais de negócios e inovação. Divididos em 9 equipes multidisciplinares, os participantes puderam interagir, trocando informações em diferentes áreas de atuação. O direito, apesar de ser uma área que tem um campo muito grande de atuação aqui, ainda assim é um campo muito engessado. Existe muito conservadorismo por trás e eu acho esse evento muito importante para abrir portas e abrir a cabeça das pessoas. As equipes apresentaram os serviços e produtos desenvolvidos para uma comissão julgadora e as 3 melhores foram premiadas com apoio em infraestrutura e ferramentas que possibilitem a continuidade dos projetos. A funcionalidade da solução tecnológica foi o principal quesito avaliado. O tribunal desenvolveu, junto com os organizadores, um roteiro de avaliação, uma problemática que foi indicada pelo Tribunal de Justiça na pessoa do seu presidente. E com esse roteiro vai ser analisado o conteúdo, a parte técnica, por aqueles que têm a capacidade técnica de analisar. E da minha parte eu venho para analisar a parte jurídica, a funcionalidade da solução tecnológica que as equipes vão apresentar para resolver o problema proposto. E com isso, a gente espera alcançar um resultado que, na prática, possa contribuir para o problema da litigiosidade. A grande vencedora do evento foi a 91 Guias. A proposta da equipe é unificar o sistema de geração de guias dos 91 tribunais existentes no país, diminuindo o tempo de serviço e possibilitando que os profissionais do direito tenham mais tempo para trabalhar nos trâmites jurídicos. Eu acredito muito na nossa ideia desde o início, por ser advogada, trabalhar em vários tribunais, saber a dificuldade que é o problema que a gente identificou, mas eu tinha medo, vai que na hora que a gente coloca para validação com outras pessoas que não são advogados ou até advogados diferentes, não tem a mesma sensação. E foi muito legal saber que realmente é um problema identificar isso e propor uma solução fácil, prática. Então a gente está bem orgulhoso, bem emocionado. Em segundo lugar, ficou a equipe ADR, que apresentou um sistema de inteligência artificial de identificação de processos repetitivos. A ideia é que essa solução tecnológica faça uma análise dos processos julgados em primeiro grau, levante os processos que são repetitivos, de forma a subsidiar que o Poder Judiciário em segundo grau, o Tribunal de Justiça, consiga, identificando essas demandas repetitivas, escolha um processo como modelo, julgue esse processo e possa aplicar essa mesma decisão ou esse mesmo entendimento para os demais processos iguais, de forma a conferir eficiência, celeridade e isonomia no tratamento de situações análogas. Uma aplicação que pretende diminuir em cerca de 4 horas o atendimento no Ministério Público foi a 3ª premiada. O assistente ele pode dedicar o seu tempo de trabalho para demandas mais complexas, o que ocasiona de toda forma uma economia dos recursos públicos, porque nós vamos estar otimizando. A inovação e a tecnologia podem e devem ser grandes aliadas do sistema jurídico, como ressalta o magistrado Maximiliano Losso Boom. A tecnologia é algo hoje indissociável da prática jurídica. A gente não tem mais como trabalhar, digamos, o lado só romântico do jurídico. Então, eventos dessa magnitude, com
novidades, buscando soluções tecnológicas são fundamentais para que a gente possa aprimorar também o trabalho de entregar a tutela jurisdicional. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público contra a Assembleia Legislativa de Santa Catarina discute a validade da Lei nº 14.477 de 2018, que autoriza bebidas alcoólicas nos estádios de futebol catarinenses. A ação, que ainda está em andamento no Tribunal de Justiça, gera discussões e levanta questões controversas a respeito do assunto. Desde 2003, bebida alcoólica era só no lado de fora dos estádios de futebol catarinenses. Mas em dezembro do ano passado, isso mudou. A aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa devolveu ao torcedor o direito de comprar e consumir sua bebida nos estádios. Esse projeto de lei, que passou por 5 comissões, desde a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Esportes, Comissão de Combate às Drogas e tantas outras comissões que lá existem na casa. Então todos os procedimentos legislativos foram tomados de forma adequada e correta, e nós tivemos na última sessão legislativa de dezembro de 2017 a aprovação em plenário, em 2 turnos dessa lei, que foi uma das melhores leis do Brasil, vamos dizer assim, porque ela realmente trouxe um controle no consumo, uma boa organização de fluxo de venda nos estádios e possibilitou aquele torcedor do bem, o torcedor que só quer consumir sua cervejinha no dia do jogo, sem maiores problemas, ter acesso à cerveja, como é feito em teatros, cinemas e outros centros de entretenimento, e por que não no futebol. A volta da bebida alcoólica nos estádios de Santa Catarina é vista como um benefício para os diretores de clubes locais. A ação direta de inconstitucionalidade, impetrada pelo Ministério Público Estadual no Judiciário Catarinense, que questiona a legalidade desta liberação, é vista com tranquilidade. Com a volta da bebida, não houve qualquer tipo de problema. Houve qualquer tipo de ocorrência policial nas delegacias, dentro do estádio, não teve qualquer problema. Então, foi um benefício conquistado pelos clubes e com ele tenho certeza que o julgamento no final no STF, que essa ação de inconstitucionalidade na primeira instância nossa no tribunal aqui, e depois vai com certeza terminar no STF, junto com outras 3 que já existem lá, dos ministérios públicos de cada estado já fizeram isso. Então nós respeitamos, obviamente, não concordamos, mas vamos aguardar a decisão, aí sim, final do STF, que será dado provavelmente até o ano que vem. O torcedor comemora, mas há os que reconheçam os exageros. Eu acho que o cara pode beber fora e quando chegar no estádio é para chegar lá, curtir o jogo, torcer. E as pessoas acabam misturando isso e acabam estragando o espetáculo. Não vejo empecilho nenhum, até porque não é o torcedor comprando uma cerveja aqui no estádio que vai fazer acabar com a violência, aumentar o nível de violência. Eu acho que é uma coisa que não tem nada uma coisa a ver com a outra, entendeu? Sinceramente, eu acho totalmente errado. Muita gente que bebe e não sabe conduzir a bebida dentro do estádio. Eu acho que beber fica fora e dentro torcer. Eu acho que não tem nenhum problema, né? A gente não pode generalizar, porque existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existe policiais bons, existem policiais ruins, professores bons, professores ruins. Então também a mesma coisa no estádio, a gente vai beber e vai se passar, não vai saber o seu controle. Quem lida com os conflitos, com ou sem bebida dentro dos estádios, se posiciona. O álcool, ele potencializa a fera que a pessoa tem dentro de si, né? E a gente viu, né, com bons olhos essa liberação, estamos constatando na prática, né, que os pequenos conflitos que existiam dentro dos estádios de futebol começaram a surgir novamente. Para quem trabalha com a psicologia do esporte, a discussão não é bem esta. Antes de falarmos de lei, antes de falarmos se a lei vai proibir ou não, nós temos que falar em comportamento. Nós temos que falar em cultura, porque eu acho que tudo isso antecede a questão da lei. Se a gente tiver essa questão dessa consciência do coletivo, né, dessa percepção do coletivo, pode ter certeza que essa reeducação vai ser muito mais válida e consistente. Com mais de 45 anos de história e cerca de 70 espetáculos na bagagem, o grupo de teatro Armação se orgulha de ser uma das companhias mais antigas de Santa Catarina que ainda continua em atividade.
Veja um pouco mais sobre a trajetória desse grupo agora no quadro Isso é Legal. Quem passa pela Praça 15, um dos principais cartões postais do centro histórico de Florianópolis, muitas vezes nem dá muita bola para a construção antiga, pequenininha no entorno da praça. É o Teatro Armação, que está há quase 45 anos fazendo arte de qualidade em Santa Catarina. O Armação foi fundado em 1972. Talvez ele seja, em Santa Catarina, fatalmente é o grupo que tem maior longevidade. Nós temos agora quase 45 anos. E talvez um dos mais antigos do Brasil em atividade. Digamos que um grupo de teatro amador. Hoje nós estamos num limite entre o que é ser amador ou ser profissional. É um grupo de teatro, né? Um grupo de teatro tem no seu repertório mais de 80 peças montadas ao longo desses anos todos. O prédio tombado é um patrimônio histórico do Estado. O grupo de teatro Armação usa o espaço gratuitamente em um comodato cedido pelo governo. E como todo prédio antigo que se preze, esse também tem uma fama muito comum: histórias de fantasma. Lá atrás, né, no palco, tem uma escada, né, semelhante a esta daqui. E estávamos todos ensaiando, né, então tinha um grupo que estava sentado aqui na plateia, assistindo a cena do colega, né, e ela era uma delas, e daí ela chegou e disse assim: tá, mas quem é que subiu? Aí todo mundo se olhou e disse: não, ninguém subiu. Eu disse: não, alguém acabou de subir. Vocês não viram? Era um homem, porque estava de calça, sapato e subiu a escada, que eu vi, vocês não viram? Aí todo mundo ficou assim, né? Daí paramos o ensaio, subimos, né? Poderia ser um ladrão, e a casa já foi invadida já algumas vezes, já roubaram, já quebraram tudo aqui. E não tinha ninguém, né? E daí todo mundo começou a brincar com ela, disse: ah, tu tá zoando? Ela disse: não, é sério, eu vi. Outra característica que chama a atenção de quem vem assistir o espetáculo aqui é a proximidade do palco com a plateia. Ele fica muito intimista, né? Muitas vezes o grande teatro mantém uma distância entre palco e plateia. E aqui, quando a gente está, nós podemos estar conversando ali com a última fileira, que é coisa de 10 metros, e eu estou conversando aqui como se ele estivesse dentro da minha casa. Então, essa proximidade torna mais aconchegante. Ele sente, a plateia sente o cheiro da cena, o cheiro dos atores. Você pode sussurrar tranquilamente que o teu som vai ser ouvido. Com uma trajetória de sucesso, o grupo acolhe novos atores. Dione, que chegou recentemente ao Armação, diz que ainda não se apresentou no teatro e está muito ansiosa pela experiência de encenar cara a cara com o público. O maior desafio nosso é trazer as pessoas para cá, porque não só o reconhecimento dos órgãos públicos que deem incentivos para a gente, mas também trazer o público que saia de casa. Porque as pessoas vêm ao teatro muitas vezes porque é um ator global, é um ator famoso. Então não é famoso, não é global, não vem, não vou sair de casa para assistir. Então o quanto esses grupos amadores, tanta coisa boa que a gente faz aqui em Florianópolis e no Brasil inteiro, nesse mundo inteiro, pode ser colocado sim para essas pessoas que estão em casa. Contemplado com o projeto Mais Cultura, o próximo trabalho do grupo de teatro Armação é o espetáculo A Espera de, que está sendo montado e terá 10 apresentações gratuitas. Mas apesar da agenda lotada este ano, ainda há tempo para recordar. Quem já faz parte desse elenco há mais de décadas não esquece a primeira vez que subiu em um palco de teatro. A primeira vez que eu entrei também em cena, eu me lembro até hoje. O teatro lotado, o Álvaro de Carvalho lotado, é a minha primeira vez. Aí eu tinha que entrar em cena. Aí eu digo: e agora? O que é que eu faço? Aí o seu Brasil, que é o mais velho, ele assim: entra! E me empurrou. Quando eu entrei, eu digo: tá. Aí foi indo, relaxei, cara. Quando eu abri a boca, pronto. É outra coisa, é outra magia. Aí eu senti assim: cara, eu gosto disso. Aí foi... foi ter... Aí eu lembrando, desculpa. A gente lembra assim, né? Tem coisa boa. Foi muito bom. Muito legal. Tenho saudades. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Adilor Daniele, que veio conversar conosco sobre a Lei de Recursos Hídricos.
É logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro entrevista de hoje, nós vamos conversar com o juiz Dilor Danieli. Ele vai nos falar sobre recursos hídricos e é um tema que foi sua tese de doutorado. Ela chama-se A Responsabilidade Brasileira em Âmbito Global para com a Sustentabilidade e a Conscientização Ambiental no que tange aos recursos hídricos. É um título longo, mas nós vamos conhecer melhor. Doutor, muito obrigado por nos atender hoje, viu? Eu é que agradeço a acolhida aqui e a discussão do tema, que é um tema muito atual e que vai ser muito discutido nos próximos anos, eu creio que cada vez mais, né? Nós somos exatamente o país que temos a maior quantidade de água do planeta. Estamos desatentos a este tema, hein? O Brasil está totalmente desatento, totalmente mesmo. Nas pesquisas que levaram à redação da tese, eu pude concluir que o Brasil tem hoje, sozinho, 12% de toda a água doce do planeta. Nós temos aí mais de 200 países no mundo, e só o Brasil sozinho, que não é o maior país em extensão territorial, nós temos Canadá, temos Rússia, temos outros países com extensão territorial maior, e não tem nem metade dos recursos hídricos que nós temos. O Brasil sozinho tem 12% de toda a água doce do planeta. E a água é o maior bem de toda a qualidade de vida, porque a água é responsável por toda e qualquer forma de vida do planeta, não só a vida humana, a vida animal, também a vida vegetal. Tudo que é forma de vida no planeta depende da água. E o Brasil, por ser o maior detentor de água doce do planeta, ele não está dando o tratamento que esse recurso merece, não está dando o devido tratamento. Um pouco por falta de investimentos, um pouco por falta de vontade política também. O senhor diria, ousadamente já, que daqui a uns anos, daqui a umas décadas, o mundo vai promover guerras por causa da água, assim como fazem com o petróleo hoje? Eu não vou, digamos, fazer uma afirmação, falar nesse sentido, mas a gente ouve isso há muitos anos, né, que a próxima grande guerra mundial seria em função da água. Tomara que não, tomara que isso seja apenas comentários. Mas, com certeza, a água vai provocar desentendimentos, desavenças em âmbito mundial, em âmbito global, porque em alguns países isso já está acontecendo. A Ásia, o norte da África são regiões do mundo, do planeta, que tem uma escassez muito grande de recursos hídricos, de água. E lá as pessoas têm uma forma de vida totalmente diferente do que nós aqui temos, do que outros países que têm esse potencial líquido possuem. Então, com certeza isso vai acabar gerando ou desentendimentos ou pelo menos uma supervalorização da água, que a água é um bem finito, o petróleo é um bem finito. O petróleo, por estar já quase se esgotando no mundo, ele tem um valor bem elevado. E a água está no mesmo caminho. Nós aqui no Brasil mesmo, com essa grande quantidade de recursos que nós temos, 12% de tudo que tem no planeta, temos algumas regiões que está faltando. Não vamos nem falar no Nordeste, a própria região da Grande São Paulo. Há uma concentração humana muito grande, são regiões onde a população cresce demograficamente em índices bem elevados, porém a água ela está em escassez, ela está se reduzindo, porque é um bem finito. E o governo já está fazendo transposições de rios para poder abastecer.
Então, há regiões do nosso país mesmo que já estão sentindo a falta da água. Bem, o seu tratado, né, como tese foi exatamente a sustentabilidade, né, a conscientização das pessoas. Isto envolve, nós estamos falando de recursos, né, ou seja, valores, né, aqui no caso hídricos. Nós estamos falando de soberania nacional, uma vez que a gente diz que a água doce, boa parte dela no mundo está sobre o nosso solo, né? Nós temos capacidade de defender, estamos prontos para defender isto? Como fica o debate da soberania nacional das águas? O Brasil tem condições de fazer a sua parte, de fazer o que lhe cabe em termos de responsabilidade, porém não faz. Nós temos temos aí um histórico de leis regulando a água, desde o Código de Águas da década de 30 e outras leis que vieram posteriormente, que hoje estão substituídas pela Lei 9.433 de 97, que é a chamada Política Nacional dos Recursos Hídricos. Esta lei, ela é uma lei, digamos assim, boa. Ela tem dois pontos negativos que ela não aborda, que é o reuso da água e a questão sobre o reuso da água, né, o reaproveitamento da água, e também uma educação ambiental voltada ao respeito à água, a um maior respeito, maior aproveitamento, não só das pessoas, mas das empresas também em relação à água. E essa lei, ela é uma lei muito boa, porém ela não foi implementada. Essa lei, ela criou, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, as agências dos estados e do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os conselhos de recursos hídricos dos estados e do Distrito Federal, as agências de águas municipais, onde há bacias hidrográficas, os conselhos municipais, só que essa lei não foi implementada. Toda essa estrutura de controle e de administração não foi implementada. A única coisa que o governo federal fez foi implantar a ANA, Agência Nacional de Águas, que funciona satisfatoriamente bem, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Porém, no que diz respeito aos estados e municípios, não houve absolutamente nada. Não foi implementado o que a lei criou. Então, a lei, ela é boa, ela está estruturada para isso. Porém, o governo não implementou esses mecanismos, esses órgãos de fiscalização e controle. Se nós tivéssemos essa implementação de acordo com o texto legal, nós teríamos uma lei, digamos assim, gerando um resultado altamente positivo, não o necessário, porque embora nós temos o maior volume de água doce do planeta, que são 12%, nós não cuidamos da água que nós temos, nós não reutilizamos a água. A gente simplesmente usa e descarta. Já em países como Itália, a Itália tem uma quantidade satisfatória de recursos hídricos, porque ela tem uma geografia e uma vegetação parecida com a brasileira, eles tratam a água, eles reutilizam a água, o chamado reuso da água. Então, eles só eliminam a água, ou seja, dispensam a água, quando ela já não tem mais condições de ser retratada e reutilizada novamente. E nós, aqui no Brasil, nós não nos antenamos para isso. A nossa Política Nacional dos Recursos ela não prevê isso, ela não regulamenta isso. Então, talvez a única deficiência que a nossa lei tenha. O senhor faz um relato das experiências na Europa, que para nós aqui parecem muito estranhas, né? Nós estamos discutindo aqui coisas do analfabetismo funcional, por exemplo, né? Para onde é que nós caminhamos, doutor, em relação a isso? Quando é que nós vamos nos dar conta da gravidade disso? O Brasil poderá ser, no futuro, poderá ser o país mais rico do mundo comercializando a água, ou o recurso hídrico, né? A água ela é diferente dos recursos hídricos em termos de definição. A água é um líquido que está ali no rio, que está num poço, que está numa lagoa, e o recurso hídrico é a água retirada daquele local para fins de comercialização. Então, o recurso hídrico é a água destinada com seu valor econômico. E o Brasil, ele poderia ter uma grande riqueza, tem uma grande riqueza que não está sabendo tratar. Se tratar dessa riqueza que nós temos,
que não há um investimento muito grande, não há necessidade de um investimento muito grande. Num futuro muito próximo, nós vamos ter uma fonte de renda, como tem a Arábia Saudita com o petróleo, como tem outros países que vivem da exportação do petróleo. O Brasil poderá viver, ter a sua grande receita ou se tornar um país rico exportando água. Só que, infelizmente, os nossos governantes, eles não se atentaram ainda, não perceberam ainda o quanto isso vale, o valor que isso tem. Então, porque nós temos bastante, temos muito, uma quantidade grande, então não precisa economizar, não precisa tratar, não precisamos cuidar do que temos. Isso é um grande erro de pensamento que já está dando resultado negativo aqui no Brasil, com rios totalmente poluídos, com metrópoles tendo falta de água e com a grande quantidade que nós temos. Eu li um pouco alguns trechos da sua tese e lá está dito que o Código das Águas no Brasil, ele data de 1934. Nós levamos muito tempo para nos dar conta disso, ainda não nos damos, né? Ainda não percebemos isso, né? O senhor acha que isto também é uma questão de pura educação do país? Com certeza. A educação ambiental, ela gera reflexos a curto prazo. Não só na questão, digamos, falo educação ambiental ou conscientização ambiental, a gente não está falando daquela educação formal na sala de aula, mas aquela educação informal, indireta, que poderia ser feita. Por exemplo, o governo federal, há poucos meses atrás, estava tentando aprovar a reforma da Previdência. O que é que o governo fez? Cada pouco a gente vê na televisão propaganda de pessoas, não, se a reforma vai gerar isso, então eu sou a favor. Ou seja, uma forma indireta de educar as pessoas, de convencer as pessoas. Esse tipo de trabalho poderia ser feito e, num curtíssimo espaço de tempo, nós teríamos as pessoas respeitando mais o meio ambiente e, por consequência, gera reflexo na água. A questão de uns 30 anos, 3 ou 4 décadas, a gente não tinha respeito nenhum por nada do meio ambiente. Depois se começou uma pequena educação ambiental, as pessoas começaram a ter uma consciência. Eu lembro quando eu era criança, eu me criei numa cidade pequena, lá no oeste do estado. Aparecia um passarinho diferente, as pessoas queriam matar. Aparecia um animal diferente, todo mundo queria matar. Então não havia o respeito. Hoje não. Hoje todo mundo vê de forma diferente e, ao invés de matar, vai tentar ajudar. Se o animal está ferido, vão socorrer o animal e proteger o animal. Houve uma mudança de mentalidade muito grande nas últimas 3 décadas, mas ainda não é o suficiente. Nós não corremos o risco de, lá pelas tantas, perder o controle desta soberania das águas? Ou alguém lá de fora nos dizer, olha, vocês não estão cuidando da água que é do mundo, não de vocês? A comunidade europeia, que hoje são países independentes, porém formam o contexto da União Europeia. Ela editou uma diretiva 62, determinando o que cada país deveria fazer com as suas leis relacionadas à água, chamando a responsabilidade dos seus países. E eu penso que no futuro não muito distante, a ONU ou algum outro órgão em âmbito mundial poderá fazer o mesmo com o Brasil. Dizer, olha, vocês têm essa quantidade de água, vocês vão fornecer para o mundo, vocês têm a responsabilidade de cuidar isso, de preservar, porque disso depende toda e qualquer vida do planeta, não só das atuais, mas também das futuras gerações. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e o Brasil poderá sim ser cobrado e, quem sabe, até com embargos, como há, por exemplo, vários países fazem embargos à Coreia do Norte, em função da corrida armamentista daquele país. Então, muitas retaliações econômicas poderão vir em função disso. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi o nosso Justiça Legal desta semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.